Pessoas, tudo bem? Bem-vindos de volta, este é o canal C4C, eu sou o Rodrigo, um dos membros deste canal, um dos apresentadores, e este é o terceiro vídeo da nossa pequena série falando sobre material pulp, sobre a literatura pulp em geral. Nesse terceiro vídeo a gente vai abordar ficção científica, que é um material, que é um gênero que tem uma relação muito forte, muito presente, muito entrelaçada com a literatura pulp de maneira geral, né? Elas andaram sempre muito juntas, mas que é um material do qual eu não tenho assim tantos exemplares. Não que eu não tenha tantos exemplares de ficção científica, eu até que tenho bastante, mas que se enquadrem realmente como literatura pulp raiz, eu tenho muito poucos. Mas vou mostrar aqui aqueles poucos que eu tenho e fazer uma pequena menção honrosa de um cara que, embora seja um dos grandes nomes da ficção científica mundial até hoje, ele também teve muito material seu publicado dentro dessa forma mais barata de literatura, por assim dizer. Eu acho que quem está acompanhando a série aí já percebeu que o grande foco dessa série é realmente mostrar essa questão de que era uma literatura mais barata, mais acessível, às vezes com uma qualidade um pouco menor, sim, é possível, mas era mais povão, mais acessível, um material vendido de maneira mais acessível. A literatura pulp, enquanto classificação, ela muitas vezes é um pouco mais complexa que isso, mas eu decidi abordar por esse tema. Às vezes a gente pode até ter textos ou um autor mais consagrado que em algum momento teve seu trabalho ou alguma parte do seu trabalho vendida dessa maneira mais barata, dessa maneira mais acessível, que vai aparecer nessa série. Por que não? Eu creio que vamos ter pelo menos mais 2 ou 3 partes. Por que essa incerteza sobre 2 ou 3? Porque tem pelo menos uma parte que eu ainda não estou bem certo se vou fazer, mas estou totalmente certo de como a série vai terminar. Eu já planejei desde o começo, né, como seria o início dessa série e como vai se dar o final. Futuramente também farei vídeos nos quais eu não fico aparecendo no vídeo, né? Por enquanto optei por esses vídeos no qual eu apareço, que é um formato diferente do que eu uso no meu canal, né? No meu canal particular, por assim dizer, no Coleção Paralela. Aqui eu optei por aparecer. Bom, mas vamos parar de enrolar e vamos mostrar um pouco do que eu tenho. E a gente já vai começar falando de 2 caras que são muito conhecidos, são autores bem mais consagrados, mas que tiveram um material publicado assim de uma maneira mais barata, em banca de revista e tal, e portanto se enquadram naquela ideia que eu estou falando de literatura pulp. Tem um dos meus livros prediletos dessa mistura, dessa safra ficção científica e terror. Tem até filme baseado nesse livro, filme que eu acho que teve até mais de uma parte, agora não tenho certeza. E eu estou falando de Invasores de Corpos. Invasores de Corpos, do Jack Fine, um dos melhores livros de ficção científica / horror, por que não, que eu já li. É simplesmente um texto maravilhoso. Eu tenho por hábito, ou melhor, eu não tenho por hábito reler muitas obras. Eu não costumo ficar relendo muita coisa. Eu sempre dou preferência para ler o livro e depois ler uma obra nova, uma obra que eu ainda não tenha lido. Eu não sou o tipo de pessoa que relê muitas obras, mas esse livro do Jack Fine foi um dos poucos que eu reli mais de uma vez, inclusive. Eu acho que eu já li umas 3 vezes. Essa edição que eu tenho é de 1987. É publicada pela Nova Cultural. A Nova Cultural fazia muito isso, lançar
livros que eram vendidos em bancas de jornais a preços mais acessíveis, mas eu comprei ele na época como encalhe, como material encalhado naquelas antigas e inexistentes hoje em dia lojas de R$ 1,99. Isso lá no iniciozinho dos anos 90, se não me engano. Para vocês verem o tempo que faz, né? E quando eu comprei, já era material fora de catálogo. Eu tenho a mesma edição, tenho até hoje, guardo muito. Depois nós temos um outro autor mais conhecido também, lançado pela Nova Cultural, que é o Mark Lagerley. Ele é um pouco mais conhecido também, não é um autor tão desconhecido. E ele lançou A Usina Nuclear de Papai. Também, ó, material da Nova Cultural, lançado para ser vendido nas bancas de revistas a preços mais acessíveis. É uma história curiosa, eu nunca reli, tá aí um exemplo de material que eu nunca reli. Eu já li e nunca reli, né? É uma mistura de ficção científica com sociedade totalitária. É um livro muito interessante, mas que eu acabei nunca relendo. Esse, curiosamente, não é o primeiro exemplar que eu tenho. O primeiro exemplar que eu tive foi atacado por traças, de uma maneira que não dava mais para ler, não havia razão para guardar, eu me desfiz. Aí, muitos anos depois, veio parar. Esse barulho foi porque eu bati a guarda na mesa aqui, a guarda do livro. Aí veio, a lombada no caso, aí veio parar nas minhas mãos essa edição aqui, de A Usina Nuclear de Papai. E como eu gosto muito do livro, eu peguei, né? A opção era deixar fora, ir pro lixo, ou ficar tentando procurar alguém que se interessasse, ou ficar. Eu fiquei, claro, até porque foi um presente, não recusaria presentes. Tenho também esse aqui de outro autor consagradíssimo, não é o único livro que eu tenho dele, eu tenho adaptação em quadrinho dele, inclusive, mas ele tem um pé muito forte na literatura pulp, muita coisa sua foi publicada na literatura pulp, esse pulp, né? Esse é da coleção Argonauta, é uma coleção portuguesa, Os Frutos Dourados do Sol, do Ray Bradbury. Essa ediçãozinha aqui que eu tenho há muito tempo, né, é uma coleção que reunia os grandes romances da ficção científica, mas também em capa de papel mole, papel jornal e tal, né? Vamos dizer assim, é uma edição pulp de Portugal, e eu tenho um carinho por essa edição aqui, não só por se tratar de um cara, né, consagrado no universo da literatura de ficção científica, mas porque eu lembro que esse livrinho aqui eu adquiri num período muito complicado da minha vida, né? Tanto profissional quanto financeiramente. Era um período em que eu estava muito quebrado, com muita dificuldade de adquirir qualquer coisa, e acabei fazendo uma troca na qual eu consegui esse livrinho. E lembro que eu até não gostei tanto assim, não é o melhor material do Bradbury, e aqui, se não me engano, são contos, faz muito tempo que eu li esse livrinho, tá? Se não me engano, são contos o que tem aqui, vários continhos de ficção científica, mas eu tenho um carinho grande. Agora sim, a gente vai mergulhar no que eu tenho de um melhor exemplo de material de pulp, de ficção científica, que eu tenho em toda a minha pequena coleção. Porque isso aqui, os da minha idade, os caras da minha idade, os caras da minha geração que gostavam de ler, os nostálgicos, agora vão ter um ataque de nostalgia, né? Eu, inclusive, quando adquiri esses aqui que eu vou mostrar, eu me arrependo muito de não ter comprado mais. Eu comprei poucos na época e devia ter comprado mais. Eu tô falando da coleção do Pierre Hordin. Quem é que aí lembra? Pierre Hordin. Essas edições todas que eu tenho aqui é da Ediouro, que lançava a coleção deles nesse formatinho aqui alongado, e alguns tinham uma capa texturizada. Esse aqui é um exemplo, ó, a capa é texturizada, e outros, como esse aqui, já é um exemplo de uma capa
mole, mais normal, assim, mais lisa, vamos dizer assim, né? E esse é um material, cara, eu pra ser sincero, nem sei dizer, isso aqui é anos 80, né? Se não me engano, é anos 80. Eu vou ver aqui no momento se eu descubro aqui, olhando rapidinho. Mas se não me engano, é todo o material dos anos 80. Não tô conseguindo ver aqui. O lançamento original do material eu não tô conseguindo ver. Não aparece aqui para ver, infelizmente. É uma pena, mas é material dos anos 80. Esse material é um material original dos anos 80. E isso aqui era febre. Até onde eu sei, a última vez que eu ouvi falar, Pierre Rodin hoje em dia ainda é publicado sucessivamente, ainda está em continuidade apenas na Alemanha. Parece que é na Alemanha que ele ainda é publicado, né, os livrinhos de ficção científica. Aqui no Brasil teve um pequeno revival há um tempo atrás, aí foi relançado algum material alemão. Aliás, pelo que eu pude observar, a maioria desses livrinhos aqui é com texto oriundos da publicação alemã, do Rodin. E eu lembro que a primeira vez que me caiu um desses na mão foi na biblioteca pública. Eu pegava livros na biblioteca pública, bons tempos esse, e peguei lá Pierre Rodin, achei engraçado o formatinho e tal, fui ler e fiquei tão interessado quanto também tive minhas decepções. São livrinhos sequenciais, né? Muitas histórias começam num livro e tem continuidade no outro. Descobrir isso na época me deu meio que assim, né? Porque eu não estava esperando isso de um livro, né? Eu estava muito acostumado a ler quadrinhos, eu estava esperando que acontecesse com os quadrinhos. No livro não, foi um pouco chato ver que a história tinha começado em outro livro e terminaria em outro livro, e eu não, a menos que eu voltasse para pegasse o outro, eu não conseguiria concluir a leitura. Então teve esse lado meio chato. Mas ao mesmo tempo, cara, o Pierre Rodin tem um clima tão anos 80, a visão de... Eu acho que é por isso que se criou, né? Porque isso é uma criação que eu acho que é mais recente, o termo ficção científica retrô. Né? Aquela ficção científica que hoje em dia não seria mais futuro pra gente, é coisa que já está obsoleto, né? Mas que lá nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60, nos anos 50, aquilo era o máximo da tecnologia que se podia ter. Porque é esse o clima que você encontra nessas publicações aqui do Pierre Rodin. São maravilhosas, são leituras fantásticas. Eu não li todos esses ainda não, tá, pessoal? Não li todos ainda, mas vou lê-los com o tempo, com certeza. E eu me arrependo muito de não ter comprado mais. Eu adquiri esses aqui de um amigo meu lá do Rio Grande do Sul, que ficou até bastante conhecido no meu canal, no Coleção Paralela, o Seu João. O Seu João tinha uma coleção gigante do Pierre Rodin, e eu comprei dele alguns. Gostaria de ter comprado muitos outros, né? Devia ter comprado. Eu vou mostrar as capas que eu tenho aqui. Eu não tá aqui na ordem numérica. Quando eu comprei eu não me preocupei com isso, acredita? Fiquei tão empolgado que eu só fui pegando, devia ter me preocupado, né? Tem aqui Perdidos no Tempo. Tem Sob o Domínio dos Matadores Aparentes. Eu adoro esse nome, eu acho fantástico. E temos A Coisa na Lua. Olha essa capa aqui, show. Esse já é daquela fase texturizada. Temos A Hora dos Thunderbolts. Olha só o nome Thunderbolts, que ficou tão popular hoje em dia. Filme da Marvel, né? Com os quadrinhos da Marvel. Olha só, não é novidade não. O País das Torres Azuis, uma das capas mais legais que tem. Eu acho muito maneiro. O Sistema das Mil Armadilhas. Transmissor para Taqueira. E por último, A Prisão de Aço. Esses são os números que eu tenho do Pierre Rodin. Eu até consegui pegar mais ou menos uma sequenciazinha, tipo, eu tenho o P490, o P491, o P492. Né? Mas o P428, o P429, essa é a numeração. Mas eu peguei meio aleatório, assim. Na época eu me empolguei tanto que eu não me preocupei com isso.
E eu tenho vontade de adquirir mais, acredita? Nem li esses todos, eu tenho vontade de adquirir mais. Pierre Jordan em se tratando de ficção científica, é talvez o melhor exemplo que eu tenho para dar de literatura pulp, a literatura pulp que eu conheci, que eu tive o prazer de ver em banca, porque eu cheguei a vê-los sendo vendido em banca, eu ainda peguei essa época, e que eu tive o prazer de ler. E aí, para finalizar o vídeo, eu falei que eu faria uma pequena menção. Eu tenho aqui essa coleção aqui, ó, Isaac Asimov, né? Fundação. Talvez, para a maioria das pessoas, para a maioria dos fãs, a maior obra de ficção científica do Isaac é essa. Para alguns é a maior obra de ficção científica já escrita. Aqui, é claro, não se encaixa, né, em literatura pulp, vem num estojo, numa luva muito grandiosa, muito bonita, da editora Aleph, né? Os livros têm um acabamento fantástico, é um material primoroso. Aqui tá as capas, ó, linda, esse é o livro 1, todos eles vêm com um marcador de página personalizado, né, o marcador do livro, eu comprei numa viagem que fiz para São Paulo, ó. O 2, né, o tomo 2, também tem o seu marcador de páginas próprio, eu deixei dentro mesmo, né, não ousei tirar, e aí o tomo 3, né, a segunda fundação, todos eles têm uma capa linda, têm um acabamento primoroso e, repito, todos têm seu próprio marcador de página. Eu cito a Isaac Asimov porque eu acho quase impossível você fazer um vídeo falando de ficção científica sem falar desse cara. Ele é fantástico, ele é um mestre. O Isaac Asimov, para mim, ele é para ficção científica o que o Stephen King é para o terror. Claro que aí vai uma questão de opinião, tem gente que não é tão fã do King assim, tem gente que vai elencar outros autores mais clássicos ou não, que considera melhores do que o King, e beleza, questão de gosto. Mas, né, aqui eu tô falando do meu gosto, e no meu gosto, para a ficção científica, a importância do Isaac Asimov é a mesma importância que eu dou para o Stephen King no que se refere a terror. É um cara simplesmente indispensável, é um material indispensável. E, gente, eu acho que por enquanto era isso, é só essa pequena viagem pela ficção científica. É claro, muito quadrinho teve origem nessa ficção científica da era pulp, muito quadrinho, muita história em quadrinhos teve inspiração, personagens nasceram vindos da literatura pulp. Nós vamos abordar isso no seu devido tempo aqui no C4C, nessa pequena série. Por enquanto era isso, agradeço a todos, grande abraço, acompanhe o canal, se inscreva, acompanhe os outros vídeos aí que os meus colegas estão fazendo. E como eu sempre digo, fomos!